Oi, eu sou o Theo Azambuja e estamos aqui para o segundo episódio de Histórias Policiais. Então, por que eu decidi hoje falar a respeito do tempo que eu trabalhei no Hospital Miguel Couto, né, na sala de polícia? É que hoje eu precisei ir no hospital aqui em Vercelli. Fui fazer um exame de rotina, exame de sangue, urina, e aqui na Itália, apesar de ainda ser outono, já começou um frio terrível, né? E quando eu saí de manhã cedo, o meu carro estava coberto de gelo. Primeiro, assim, eu comprei uma casa aqui em Vercelli, que ela, na verdade, é dois em um, né? É uma casa na rua, a casa número 1 da rua, já a chave não entrava, porque estava congelado a fechadura. E aí eu já tive que abrir pelo lado de fora. Quando eu cheguei no terreno número 5, né? Que é minha casa número 1 e número 5. Quando cheguei onde eu deixo meu carro, que é no número 5, que eu fui abrir o portão, mesma coisa, estava congelado. Isso tudo me fez perder tempo, né? Quando eu cheguei no carro, meu carro estava coberto de gelo, a neve tinha caído, tinha derretido, tinha virado gelo. Então, assim, você não consegue enxergar nada. Eu vou mostrar para vocês qual é a situação, Bom, e aí, né? com a neve, congelou. Eu venho com o raspador aqui e não adianta. Como é que eu vou dirigir dessa maneira? Sem enxergar. Bom, existe aqui na Itália, quer dizer, na Itália, eu acho que nos países, né, onde cai neve, existe isso aqui, que é um spray que descongela. Você joga e ele vai descongelar. E aí sim você pode raspar. Vamos ver se funciona, né? Não funcionou porque é muito gelo. Então, vou pegar a pazinha do meu neto e raspar, né? Muito gelo. Pronto, agora com a camada menor, vamos ver se funciona o spray. E uma solução é você cobrir o seu carro, né? Que quando você chega de manhã, o seu carro está com uma coberta cheia de gelo, você tira a coberta, o seu carro está sem gelo. Mas eu não coloquei nem sob a cobertura, nem coloquei, nem cobri o carro. Eu poderia ter levado umas garrafas de água quente, mas para mim foi uma surpresa chegar e encontrar o carro daquele jeito. E aí eu já sabia que eu ia atrasar, né, para chegar no exame médico todo dia, de segunda a sexta. Você pode fazer exames de sangue, de urina, do que for, no ambulatório do Hospital de Vercelli. Tem outros hospitais também, né, mas o de Vercelli é mais ou menos perto aqui de casa. Tem também o de Gattinara, mas eu prefiro no de Vercelli. A distância é mais ou menos a mesma, mas o Hospital de Vercelli é um pouco maior. E o que aconteceu? Eu perdi a hora. Ele faz o exame de 8 da manhã às 9h15. De 8 às 9h15, todo dia você faz o exame. Se chegando dentro desse horário, você vai fazer. Não importa que tenha
quantas pessoas tenham. Todo dia você vai e você consegue fazer o exame. Não existe aquele negócio de você chegar no hospital e você mandar de volta para casa porque acabou o número de atendimentos, né? Todo mundo aqui é atendido. Então, essas coisas surpreendem, né? Eu me atrasei, cheguei lá, mas cheguei dentro do horário, antes de 9h15, consegui ser atendido, fiz o exame de sangue, fiz o exame de urina, e assim, cada vez que eu vou no hospital, eu me surpreendo, né, com a saúde pública aqui da Itália, né? Tão diferente do Brasil. E eu que trabalhei em sala de polícia, eu acompanhei a tragédia que é o SUS, né? Que não é uma situação de hoje, né? Mas é uma situação que já vem de muitas décadas, né? Eu acho que depois que o prefeito do Rio foi Pedro Ernesto Batista, que era um médico, ele foi prefeito do Rio em 2 ocasiões. Primeira vez, ele foi prefeito, ele entrou como diz, como interventor, né? Ele foi nomeado interventor e depois o trabalho dele foi tão bom que ele foi eleito, né? Houve a primeira eleição para prefeito do Rio e ele entrou, e isso foi década de 30, e de lá para cá, investimento em saúde pública no Rio de Janeiro é roubalheira, né? Você vê que quando o dinheiro vai, eles compram medicamentos já perto de vencer, né? Compram numa quantidade muito superior às necessidades. Por exemplo, teve um escândalo recente que eu me lembro, a Prefeitura do Rio comprou remédios que dariam para, sei lá, 100 anos, né? Porque a quantidade de pacientes que necessitam daquele remédio não é tanto. Mas assim, foi um apanhado grande, né? Quando a fiscalização chegou, né, porque isso falta muito, fiscalização, já tinham queimado mais da metade dos remédios, né? Porque já estavam vencidos. Mas ainda encontraram medicamentos com prazo de validade muito curto para vencer, né? Isso, obviamente, é uma questão de corrupção, né? Como houve aquele caso dos irmãos Pellegrini, né? Que é uma coisa assim assustadora, né? O que fizeram, a quantidade de dinheiro desviado, a roubalheira. Você vê gente de ONG enriquecendo e a população morrendo, né? A quantidade de criança que morreu no hospital administrado por essa turma era absurda, né? E a polícia conseguiu gravação da médica pediatra dizendo, pô, falando com o diretor, você mandou cortar o óxido nítrico. Eu tinha crianças que estavam asfixiadas, eles precisavam desse óxido nítrico. E aí o cara disse, não, eu não mandei cortar, eu pedi para diminuir, mas como é que eu vou fazer? Diminuir como se não tem? Quando chegou já era, as crianças já estavam morrendo, uma quantidade absurda de crianças, recém-nascidos, que precisavam disso e morreram em função da falta desse óxido nítrico, né? Tem 10 crianças asfíxicas nesse período, só em setembro. 10. Desses 10, quantos morreram? 4 que morreram por asfixia. Você acha isso normal? Ou para repor, a criança estava dependente de óxido nítrico? Eu falei para poder controlar mais o óxido nítrico para esse tratamento. E aí o que aconteceu? Não deu tempo. Quando o óxido nítrico chegou, a criança já estava morrendo. Uma outra história que eu me recordo também é um hospital que precisava de um tomógrafo. Então, houve uma armação, compraram um tomógrafo sem avaliar onde ficaria o tomógrafo, né? Fizeram um grande estardalhaço, agora o hospital vai ter tomógrafo, um importante equipamento para servir a população. Aqui está o tomógrafo, compramos o tomógrafo. E aí o tomógrafo chega no hospital, encaixotado, muda a administração, né? E aí a administração que vem diz assim, isso aqui é comprar um tomógrafo, mas deixa o tomógrafo ali, porque isso quem comprou foi o pessoal da outra administração e fizeram tanta propaganda, não vamos dar ibope para eles, né?
Então deixa aí, a gente não tem mesmo uma sala onde colocar esse tomógrafo, e o tomógrafo ficou num canto, no corredor, virou banco, né? As pessoas vinham, sentavam em cima da caixa, virou banco. Um equipamento que custou milhões aos cofres públicos, né? Dinheiro de impostos do contribuinte, jogado no lixo, né? Passado 4 anos, chega uma nova administração, e o diretor do hospital, passeando, olhou a caixa, as pessoas sentadas, e disse assim, que caixa é aquela? Aquilo é um tomógrafo. Ué, tomógrafo? Ué, mas está encaixotado? É, porque não tinha sala onde colocar. Não, mas vamos arrumar isso agora, a gente não tem tomógrafo aqui, isso é importante, um equipamento importante. Ah, sim, então, não, bota na sala tal. Aí já foram preparar a sala para colocar, chamaram os técnicos para fazer a instalação do tomógrafo. Quando os técnicos chegaram, falaram, olha, tem que trocar algumas peças, né? O equipamento está parado há muito tempo, tal, aliás, nunca foi usado, né? Isso vai custar caro. Não tem importância, a gente precisa desse tomógrafo. Quanto é que vai sair? Olha, como a gente falou, já é um tomógrafo velho, né? Você, para fazer a troca das peças todas, é melhor você comprar um tomógrafo novo, né? Com a nova tecnologia, né? O tempo passou, vai sair mais barato você ter um tomógrafo novo do que você utilizar aquele tomógrafo. Ou seja, um dinheiro absurdo que foi gasto, né? E que foi para o lixo. Então, esse é o investimento que a gente vê, é um investimento que vai, em geral, para o ralo, né? A saúde pública é péssima. Então, eu trabalhei no Hospital Miguel Couto, eu trabalhei no Hospital Geral de Jacarepaguá, né? Que é o Cardoso Fontes, e eu pude acompanhar a tragédia de perto. Pessoas no chão, falta de maca, emergências lotadas, parecendo uma situação de guerra. E isso eu conto para vocês que não é de hoje, né? A saúde pública ela vem sendo sucateada há décadas. Então, eu criança, eu me lembro que hospitais públicos do Rio de Janeiro ainda serviam razoavelmente a população do Rio de Janeiro. O meu irmão ele fazia hipismo na Sociedade Hípica Brasileira na Lagoa, e uma ocasião, quando ele ia fazer o salto, o cavalo refugou. Meu irmão caiu do cavalo, o cavalo caiu também, porque bateu no obstáculo, caiu todo mundo. Quando o cavalo levantou, deu um coice que pegou na cabeça do meu irmão. Por sorte, meu irmão usava capacete, né, como é normal, os jockeys usam capacete. O capacete quase que foi destruído pelo coice, e o meu irmão teve um talho enorme na cabeça, ficou desacordado, sangrando. As pessoas pegaram ele, correram com ele para o Hospital da Lagoa. Emergência do Hospital da Lagoa, que hoje foi fechada, não existe mais. Meu irmão teve um atendimento excelente, foi suturado, fizeram raio-x, e logo depois começam a aparecer os planos de saúde, né? Isso 1974, por aí. Começa a aparecer 76, Golden Cross, que foi uma das campeões, né, de vendas de planos de saúde. Você começa a ver diversos planos de saúde aparecendo. E aí a gente pergunta, né, por que alguém vai pagar por uma coisa se você tem uma outra que te serve bem e te presta o mesmo serviço de graça, né? Obviamente, a corrupção no país ela é endêmica, ela está infiltrada em todos os cantos, e parece que é interessante que o povo não tenha uma saúde pública e que corra para os planos de saúde, porque isso dá muito lucro, né? Por isso que a gente vê aí companhias americanas comprando planos de saúde, porque são coisas que são caríssimas, né? Depois de trabalhar, eu já tinha plano de saúde, eu já pagava plano de saúde para a família, mas depois de trabalhar no Hospital Miguel Couto, que foi o primeiro, eu vi quanto isso é necessário, né? Para você ter uma tranquilidade, né? Você saber que seus filhos vão ser atendidos, sua mulher, porque o hospital público, hoje eu vou contar essas histórias
do tempo que eu trabalhei na sala de polícia e das coisas que eu vi, né? Então, eu não tenho como não pensar, né, não fazer uma comparação entre a saúde pública da Itália, que eu hoje recebo, né, que eu não pago nada, né, mas tem um tratamento excelente. Eu posso dizer que é um tratamento melhor do que aquele que eu pagava, né? Os planos de saúde que me encaminhavam para hospitais particulares, para médicos particulares. O atendimento aqui na Itália, hospital público, eu não pago nada, médico público, eu não pago nada, meu médico de base, que é um médico particular que eu vou, tudo isso é gratuito e é muito melhor do que os que eu pagava de plano de saúde, né? Onde às vezes você chegava para fazer um exame e, apesar de você chegar antes do horário, que eles pediam para você chegar antes, você vai esperar no mínimo 1 hora. Aqui isso não acontece, né? Eu cheguei para fazer o exame de sangue no hospital, atrasado, eu me atrasei por causa dessa questão da neve toda, do gelo que eu tive que tirar do carro, né? Que você dirigir com os vidros tudo branco, você não tem noção, né? Você não consegue dirigir se você abrir um pedacinho de espaço no vidro para enxergar, você ainda fica meio perdido dentro do carro na hora de dirigir. Então, você tem que limpar os retrovisores, você tem que limpar a frente antes de sair. Então, me atrasei, mas cheguei lá no hospital, fui atendido normalmente, fiz os exames todos. Então, é assim, você não tem como não lembrar. Hoje eu vou contar as histórias do que eu passei no Hospital Miguel Couto, né? O tempo que eu trabalhei na sala de polícia. Década de 90, quando... O que aconteceu? Como eu falei com vocês no episódio passado, os primeiros anos que eu trabalhei na polícia, me especializei em trabalhar com homicídios. E assim, eu nunca fui de acompanhar a equipe, né? Então eu permaneci na 15ª durante muito tempo. A primeira equipe que teve lá foi embora, queriam me levar, e eu conversei com o pessoal que estava chegando, dizendo que eu tinha interesse de permanecer naquela delegacia, na 15ª. A equipe foi embora, eu permaneci, aí veio uma terceira equipe, ou segunda equipe, e eu continuei trabalhando lá. Quer dizer, tanta investigação de homicídio, eu acabei me familiarizando com as favelas do local, que é onde ocorriam mais homicídios, né? Já naquela época, o tráfico de drogas já começava a matar como nunca. Então, quando havia um homicídio fora da favela, era em geral decorrência de desova e um outro latrocínio que ocorria, e que, em geral, os bandidos corriam para se esconder na favela, né? E eu ia permanecendo, as equipes iam trocando e eu ia permanecendo. Aí um dia chegou uma equipe muito boa lá, que eu tinha interesse de acompanhar, mas o delegado não queria me liberar para ir embora, apesar do pessoal que tinha ido para 24DP encantado ter interesse de me levar. O delegado não queria que eu fosse e me manteve lá na delegacia contra meu gosto, e a gente acabou tendo problemas. Isso daí depois eu conto em outro episódio, mas o fato é que no final das contas me liberaram e eu acabei indo para onde eu queria, 24DP. E aí eu descobri uma outra realidade na polícia, né? Que se a polícia tem falta de pessoal já na Zona Sul, imagina na Zona Norte, né? Nos subúrbios. A falta é pior ainda, né? Você começa a encontrar assim, mais dificuldades, né? Então eu acabei não conseguindo trabalhar no que eu queria, né? No setor de homicídio não tinha lugar para mim. O chefe queria me colocar para trabalhar, para fazer tudo que era operação especial, e ter que trabalhar ainda, tirar plantão, ir, voltar, fazer ronda. Eu acabei voltando para a 15ª DP, né? Me desentendi lá, voltei para a 15ª. Trabalhei com outro delegado, gente boa, que acabou morrendo de câncer, e aí veio um substituto, esse substituto saiu. Quando chegou uma outra equipe, eu não sei por que cargas d'água, o delegado parecia que não gostava de mim. Eu nunca tinha visto a cara daquele sujeito, mas era um cara que me olhava de esquisito,
não me cumprimentava, eu passava, falava com ele, bom dia, doutor, bom dia, e passava direto de cara feia, e eu comecei a achar aquilo estranho, né, disse, pô, que coisa estranha, e aí eu fui falar com o chefe do setor, né, setor de homicídios, disse do meu interesse de continuar trabalhando lá, disse que já conhecia a área, né, as favelas do local, já conhecia muito dos criminosos que atuavam naquela região. E ele comentou comigo, disse, pô, que estranho, cara, o delegado parece que não gosta de você. Eu digo, eu já percebi isso. Aí ele, pô, você já conhecia ele antes, já encontrou? Cara, eu nunca vi mais gordo. Eu também não entendi por que ele se comporta dessa maneira comigo. Não gostou, o santo dele não foi com o meu, né? Aí ele disse, pô, mas eu queria te manter aqui, eu vi já que você tem bons trabalhos e tal. Aí eu disse, pô, mostra essa investigação aqui para ele, vê se faz ele mudar de ideia, né? E eu tinha trabalhado numa investigação, que eu tinha apurado lá um crime de homicídio, tinha feito um relatório bem grande, né, bem explicado. E ele levou esse relatório para o delegado, mostrou, o delegado leu, disse, tá bom, tá bom mesmo. Então, doutor, vamos manter esse cara aqui, porque ele conhece a área. Ah, mas esse não é da nossa equipe, né? A gente já está trazendo pessoal, isso daí já ia mandar ele embora mesmo, porque não é da nossa equipe. Não quero manter ninguém que fosse daqui, não. Bom, o chefe voltou e falou assim, pô, cara, desculpa, mas o delegado está intransigente, não vai querer manter você, não, ele vai te mandar embora. Bom, paciência, né? Eu sou funcionário público, estou apto a trabalhar em qualquer lugar do estado, né? Se ele não quer que eu fique, tudo bem, ele é o chefe da delegacia, pode me transferir. E aí eu fui parar na delegacia da Pavuna. Delegacia da Pavuna era um lugar horroroso, se a 24DP, que era no Encantado, era ruim, lá na delegacia da Pavuna, se eu não me engano, 39DP, era pior ainda. E era um lugar que parecia uma... Você ia na rua assim, a rua era empoeirada, me lembrava muito o Velho Oeste, né? Aquele prédio desabando, os banheiros entupidos, você não tinha banheiro decente para os funcionários, não tinha um lugar para você descansar, não tinha nada, né? A delegacia com falta de pessoal também, não tinha viatura, não tinha nada. E aí eu tinha que pegar o carro, eu morava em Botafogo. Todo dia, quando eu saía da delegacia para ir para casa, era aquele engarrafamento. Para ir para a delegacia também, em geral, Avenida Brasil sempre lotada, era sempre uma complicação. E teve eu trabalhei lá durante um mês. Durante esse mês, teve uma fuga de preso e teve um dia que, na madrugada, chegou um sujeito esfaqueado. E eu entrei para a polícia pensando em ser útil, né? Em resolver os problemas. Só que é aquela coisa que eu já falei, não adianta a gente ser vocacionado, a gente querer resolver os problemas, a gente é uma andorinha que não vai fazer verão, né? Se não for uma coisa da instituição, você não consegue resolver nada, né? Você não consegue mudar a situação. E o que eu tive acompanhando durante todos esses anos que eu trabalhei na polícia, esses 28 anos, vendo só as coisas piorarem, é que... O que acontece? Eu entrei para a polícia em 86. O regime militar no Brasil acabou em 85. Teve anistia, né? Anistia ampla, geral e restrita, e todos aqueles exilados que tinham sido perseguidos pelas Forças Armadas, né, pelos governos militares, que usavam a polícia também, né, para atuar no combate aos subversivos. Então, essa turma volta, né, anistiado, e vão já entrando na política, concorrem a cargos públicos, se elegem e vêm com o boleto, né, de vingança, né? Eles querem se vingar e aí começa a se criar uma cultura de que a polícia é perversa,
a polícia é cruel, a polícia está errada, a polícia está a serviço sempre de, de tudo que não presta, e os bandidos são pobrezinhos, são coitados. Começa aquela cultura da bandidolatria, né? Aquele cuidado excessivo com o preso. Você agora não pode mais algemar o preso, você agora tem que chamar o preso de cidadão. Você não pode, cheguei a ouvir isso, né? Você não pode entrar com arma automática na favela, quer dizer, pistola que é semiautomática, o governador queria proibir, a gente só podia entrar com revólver. E ele começa a proibir a gente de ir nas favelas, e você começa a ver o crescimento da bandidagem, né? Ficando cada vez mais poderosa, com armamento cada vez mais sofisticado, mais moderno, mais perigoso, e eles foram tomando conta de tudo, né? Enquanto isso, a polícia está carente de tudo, não tem nada, não consegue trabalhar, não tem pessoal. E, claro, a elucidação de homicídios, ela é horrorosa, né? Nunca conseguiu bater 2 dígitos. Por quê? Porque a gente não tem meios, e assim, o governo amarra a mão da gente, não deixa a gente trabalhar e critica o péssimo trabalho que a gente faz, né? Como se a culpa fosse nossa. Eu, na realidade, apesar de tudo, né, meu interesse sempre foi servir da melhor maneira à sociedade. E estou eu lá na 39DP quando chega esse rapaz esfaqueado na madrugada, batendo na porta, porque a gente trancava a porta também, né, porque 2 policiais de plantão, imagina, um vai descansar, né, e o outro vai ficar cuidando da delegacia. Se chega um bandido, um grupo de bandidos armados, como é que a gente faz? A gente não tem uma portaria, não tem um portão, não tem nada. Se os caras entram, rende a gente, vai levar o armamento todo, vai fazer o que quiser com a gente, né? Então, eu sempre tranquei por uma questão de segurança. Eu trancava a porta da delegacia, não adiantava o delegado falar para mim, não, não quero que feche a porta da delegacia. Eu vou fechar, é segurança, é questão de segurança, entendeu? Ou então eu vou sair do plantão, vou abandonar o plantão. Para mim não tinha essa opção. Eu não vou me expor também. Era uma coisa que eu sempre falei, e o tempo que eu dei aula, os últimos 5 anos que eu trabalhei na polícia, ao mesmo tempo que eu trabalhava na CORE, eu dava aula na academia de polícia. Eu dava aula de táticas operacionais e de defesa pessoal. Durante 5 anos eu ensinei lá na academia aos policiais que estavam tomando posse, estavam entrando para a polícia, né, que tinham passado no concurso. E eu sempre falei, polícia é meio de vida, não é meio de morte. A gente não está aqui para morrer, né? Apesar de muita gente na imprensa e na sociedade achar que a gente tem que morrer, né? Eu sempre falei, a gente não morre. É melhor a gente ser julgado por 7 do que carregado por 6. Tá? Então, presta atenção, cuidado. O trabalho de polícia é extremamente perigoso, ainda mais no Rio de Janeiro, onde se mata policiais demais, um dos lugares que mais se mata polícia no mundo. Então, todo cuidado é pouco. Faz concurso e a gente sabe do risco, óbvio, mas tinha uma frase muito utilizada pelo Theo Azambuja, né, que nosso instrutor também na Academia de Polícia e atuou na CORE durante muito tempo. Essa frase do Theo dizia o seguinte, abre aspas, polícia, meio de vida e não de morte. A polícia é uma profissão. Né? E estou eu na 39DP, porta fechada, batem na porta, na hora que eu abro tem um sujeito sem camisa, coberto de sangue, parecia que ele tinha uma camisa vermelha, todo furado de faca. E ali o que eu queria fazer? Eu queria pegar uma viatura e correr com ele para o hospital, né? Apesar de eu não conhecer a área lá, eu ia descobrir, né? Só que a gente não tinha viatura, né? Não tinha essa opção de você socorrer, você não tem uma viatura. O colega sozinho dormindo, o que eu vou fazer? Eu digo, eu vou pedir socorro no rádio, né? Eu corri no rádio da central da polícia, da delegacia, chamei a central e avisei, disse, olha, tem um rapaz aqui esfaqueado, por favor, manda uma ambulância do Corpo de Bombeiros.
E aí o tempo passa, a ambulância não chega, eu volto para a rádio, peço reforço, o rapaz da central me diz, olha só, o bombeiro não atende ferido dentro da delegacia. Eu digo, rapaz, sabe, qual é a função, né, do servidor público, né? É atender o público. Por que o bombeiro não atende dentro da delegacia uma pessoa que está ferida, que veio pedir socorro? Pô, isso é absurdo, sabe? Tem que atender onde for. E eu falei com ele, disse, cara, olha só, tô mandando o cara sair da delegacia agora. Manda a porra da... Não posso falar porra, senão o YouTube tira, né, a monetização, que eu nem tenho ainda, né? Preciso de inscritos, né? Então, aproveita aí, dá um like, se inscreva no meu canal, compartilhe, comente. Mas voltando aí. Então eu falei, manda a viatura, manda uma ambulância, pelo amor de Deus, o cara tá morrendo aqui na frente da delegacia. Faz alguma coisa, eu não posso, eu não tenho viatura para socorrer o cara, eu não sou médico, o que eu vou fazer? O cara tá sangrando aqui. E aí passa 20 minutos, eu volto na rádio, peço para reforçar, o cara diz, olha, já pedi, tem que esperar, não tem jeito. O serviço muito ruim, serviço público no Brasil é horroroso, desde sempre, muito ruim, né? E quase uma hora depois chega a ambulância lá, né? Eu já estava desesperado, já não aguentava mais esperar ver o cara gemendo, e o cara de pé ainda, né? A ambulância chega, vinha um médico, porque hoje não vem mais médico, né? Vem enfermeiro, né? Quando eu fui embora do Brasil 6 anos e meio atrás, já não tinha mais médico em ambulância do bombeiro, vinha um enfermeiro, né? E nessa época tinha médico. O médico, na hora que chega, ele olha o cara todo furado, vira para mim e diz assim, pô, você podia ter feito um torniquete aqui no braço dele, né? Aí eu disse, e você podia ir, né? Porque, porra, como é que eu vou fazer torniquete, né? Eu não tenho equipamento, eu não tenho luva, eu não tenho treinamento, eu não sei fazer torniquete. Vou fazer um torniquete e dar uma gangrena no braço do cara. Pô, isso é absurdo, né? O cara ainda chega para me dar uma ideia dessa, né? Quase que eu bati nele, né? Mas aí ele botou o cara lá na ambulância e foi embora, né? Parou de falar besteira porque eu estava perto de dar uns tapas nele. E aí, depois dessa, eu digo, não, eu não vou ficar mais aqui. Não serve, essa delegacia para mim não dá. E aí, eu tinha trabalhado com o pessoal que estava na delegacia do Leblon, né? Eles passaram na 15ª, eu trabalhei um período com eles, durante o tempo que eu estava trabalhando em homicídios, e eles foram para a delegacia do Leblon, e eu fiquei lá na delegacia até ser transferido, né? Até que fui parar na 39. Aí eu fui lá na 14ª, encontrei o chefe lá do setor, o inspetor que era o chefe, e aí eu falei, e aí, meu amigo, tudo bem? Ele, oi, como é que você tá? E aí, tá tudo bem? Tá tudo mais ou menos, né? Poxa, eu queria saber o seguinte, pô, você não tem uma vaga para mim aqui, não? Aí ele na hora falou assim, pô, você quer vir para cá? Eu disse, quero. Me dá teu nome e matrícula. Eu dei na hora, ele me trouxe um memorando, eu levei na 39DP e consegui ser transferido, né? Fui trabalhar na 14ª, no Leblon. Aí, primeiro dia que eu chego lá, o chefe pede para mim, pô, você pode, antes de eu te dar uma lotação, você pode tirar o plantão aí, durante um mês que eu tenho que dar férias para um plantonista, e aí você tira as férias do plantonista, trabalha com outro, atendendo o público, tranquilamente. Olha, você me trouxe para cá, pode me colocar em qualquer lugar, que para mim qualquer lugar tá bom, né? Fora da Pavuna, para mim tá excelente aqui, em qualquer lugar, pode usar e abusar do teu amigo aqui, que pô, já me fez um favorzão, né? Me tirando de lá de onde eu estava. E aí eu tirei um mês de plantão, no atendimento ao público, né? No plantão da delegacia, e voltou o rapaz que tirava plantão de férias, o policial, e aí ele chegou para mim, ele estava com uma dificuldade de arrumar quem trabalhasse no Hospital Miguel Couto, né? Ele falou assim, pô, você pode trabalhar lá, porque
Ninguém quer trabalhar lá, mas, pô, trabalhar lá não é ruim não, cara. Pô, é só você fazer o registro, por exemplo, chegou uma pessoa baleada, você faz o registro, liga para a delegacia, faz o registro pelo telefone, então, pô, chegou um esfaqueado, acidente de carro, tal, tudo isso você registra. Tem um livro lá no hospital, um livro de ocorrências policiais, você registra o fato no livro, passa para a delegacia, pega o número da ocorrência que foi feito na delegacia, coloca no livro, qualifica os envolvidos, e é só isso, é tranquilo, o trabalho não é difícil. Eles, não, me bota onde você quiser, já falei, para mim não tem problema. E aí eu fui trabalhar no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. E, de novo, eu tive a oportunidade de ver como é que o serviço público é ruim, né? Naquele hospital público ali, nossa, emergência lotada, quartos abarrotados de gente. E aí é interessante, né? Eu trabalhei lá na década de 90, não sei se era 95, eu já tinha um tempinho de polícia, ou um pouco antes, mas o fato é que eu queria falar do Hospital Miguel Couto. O Hospital Miguel Couto é um hospital que foi inaugurado na década de 30. Então, pessoal, eu acabei aqui de editar a primeira parte do vídeo e vi que ficou muito longo, né? Então eu decidi fazer esse episódio do trabalho na sala de polícia, dividir em duas partes. Eu queria já ter preparado esse segundo episódio, já ter lançado, mas coisas alheias à minha vontade impediram. Por exemplo, surgiu uma oportunidade de eu ganhar um dinheiro, 4 dias de trabalho, e eu agarrei ela porque eu aqui não vendo camisa, não vendo curso, não ensino a ganhar dinheiro, não tenho nada de extra, nem o canal é monetizado ainda. Então, eu vendo a situação do Brasil, né? A situação econômica do Brasil descendo a ladeira, o dólar cada vez mais alto frente ao real, igualmente o euro, né? Porque eu aqui eu vivo em euro, né? Então eu tenho que pegar o dinheiro do Brasil e transformar ele em euro e trazer para cá. Então cada mês eu trago menos dinheiro, né, para viver aqui na Europa, e eu acho que isso não é diferente para os brasileiros que estão no Brasil vivendo com o real, né? Porque na medida que o dólar sobe, a gente sabe que tudo sobe, né? O pãozinho, por exemplo, é feito com farinha de trigo, que grande parte dela é importada, né? E quando se faz importação, se usa o dólar. Então, se o dólar sobe, o pão vai subir também, né? E a inflação está subindo. Eu vejo, eu acompanho aqui da Itália, as pessoas reclamando, né, que vão no supermercado e já não conseguem mais encher o carrinho do supermercado, porque as coisas estão muito caras, o óleo de soja está muito caro, a carne subiu absurdamente, né? A picanha está proibida para os pobres, e assim, é um problema, né? É um problema para todos, para mim não é diferente, até porque o governador do estado, ele não cumpre a lei, né? Isso não é uma exclusividade do Cláudio Castro, que hoje está no poder, mas há muito tempo eu já acompanho isso, né? Moreira Franco, na época que foi governador, a inflação era absurda, né? A gente todo dia chegava no supermercado, tinha vários funcionários com uma maquininha remarcando os preços, né? Porque os preços de um dia para o outro subiam. E assim, você quando recebia o seu salário, você não podia guardar o salário. O negócio era você gastar rápido antes que tudo subisse, né? Era uma coisa assim enlouquecedora, um absurdo. Inflação alta é uma desgraça, né? Ela corrói o dinheiro da gente. E para a proteção dos funcionários, das pessoas em geral, eles criaram uma coisa que se chamava gatilho. Toda vez que a inflação subisse a um patamar, sei lá, de 10%,
automaticamente subiam os salários 10%, subia o salário de todo mundo, subia... Então, o funcionário público não tinha esse gatilho, né? Então, a gente passou 3 meses e estava ganhando, sei lá, metade do salário, né, que a gente ganhava 3 meses antes. Então, o Moreira Franco fez uma lei que dava o gatilho aos funcionários públicos também, e mudou o governo da presidência na época, se eu não me engano, que criou um congelamento temporário, né, parando com esse negócio de gatilho, de tudo. E a lei que o Moreira Franco tinha feito, já agraciava os funcionários públicos, né? A gente já tinha direito a um gatilho, pelo menos, né? Porque dali por diante a coisa, por um pequeno período, a inflação foi segura, depois se perdeu novamente, as coisas voltaram a subir de maneira enlouquecida, mas quando bateu naquele gatilho dos, sei lá, 10%, 15% ou 20% que o governo tinha que dar para a gente, ele chegou e não deu. Disse que não, que agora estava tudo sob controle, que ele não ia dar. E era uma lei que ele tinha proposto, que tinha sido aprovado pelo Congresso, que ele tinha assinado, e ele descumpriu a lei, né? E nessa época a gente começa a perceber que governador não precisa cumprir a lei, né? Que a lei ela foi feita mesmo no Brasil para os pequenos, né? Os grandes, eles descumprem a lei e isso não tem a menor importância, né? Cláudio Castro, da mesma maneira, ele fez aí um projeto de reajuste, não é aumento, mas reajuste. O que é o reajuste? É quando se repõe as perdas salariais, né? Então, a Polícia Civil, o funcionário público em geral do Poder Executivo do Rio de Janeiro, teve perdas salariais, né? Então, ele fez uma lei para repor, mas para não dar de uma vez, ele ia parcelar, ia dar em 1, 2, 3 vezes. E quando chegou na hora de dar a segunda parcela, ele disse que não ia dar, né? Não importa que tenha lei, sabe? Não importa que ele tenha proposto, que tenha sido aprovado no Congresso, que ele tenha assinado. Quando chega a hora, ele vai dar se ele quiser, né? Então, ele não deu. A gente está aí há mais de 1 ano, acho que quase 2 anos, sem ganhar o reajuste. Ou seja, estamos perdendo frente à inflação, né? Então, é uma série de coisas que é complicado. Você não tem o reajuste salarial que seria dado pelo governo estadual, você tem as perdas salariais provocadas pelo governo federal, né? Que não consegue segurar a economia, o dólar sobe, e assim, o canal aqui ele não é monetizado também, e quando apareceu a oportunidade de eu ganhar um bom dinheiro em 4 dias, eu digo, bom, vou agarrar, e isso atrasou aí o lançamento desse segundo episódio, né? Mas essa madrugada eu estive trabalhando nele, fazendo as edições, e verifiquei que ele já está muito grande. Então eu vou cortar ele, vou fazer em 2 partes, e fica essa primeira parte. A segunda parte eu volto para falar do grande prefeito Pedro Ernesto Batista, né, que foi um homem que realmente, um político que realmente se preocupou com a população. Ele tem uma história fantástica, que vale a pena conhecer, e eu vou deixar aí o livro dele, né, o livro que eu estudei quando eu estive na faculdade, na universidade, estudando História, antes de eu fazer a pós-graduação, e eu conheci a história desse homem, que é pouco divulgada, né, mas que vale a pena conhecer, porque ele realmente se preocupou com a população. Ele pegou, na época que ele assumiu a Prefeitura do Rio, uma população de 2 milhões, com 2 centros de atendimento à população que não prestavam, não serviam para atender a população, e ele sabia que a ideia dele é que o Brasil ele deveria crescer através da industrialização, mas para isso as pessoas tinham que ter saúde. O Rio de Janeiro era um poço de doenças, de endemias, e ele criou a maior parte dos hospitais que até hoje estão em funcionamento, né? Então, Miguel Couto, Hospital Getúlio Vargas, Salgado Filho,
a maior parte dos hospitais que atendem hoje a população do Rio, isso 90 anos depois, foram criadas por esse grande político, esse grande homem, Pedro Ernesto, né, que não se preocupou só com a saúde, mas também com a educação, né, fundando diversas escolas para quê? Para preparar aquela população, aquelas pessoas, para que estivessem aptas, né, a serem absorvidas pela indústria e assim, dessa maneira, o Brasil crescer. Eu volto para falar dele porque é uma história muito interessante, né, e é uma coisa que muita gente fala, né, a história está sempre se repetindo. Ele, pela governança que ele fez, ele foi uma pessoa adorada pela população, então, onde ele chegava, ele conseguia trazer a população, né? Vinham muitas pessoas para abraçar, para festejar ele, onde quer que ele aparecesse, ele era uma pessoa festejada. Mas o Brasil, nessa época, vivia uma ditadura, né? Era a ditadura de Vargas, e, em geral, os ditadores não gostam de ninguém muito popular, alguém que ameace o seu poder, e, por conta disso, Pedro Ernesto acabou preso, acusado, foi julgado, muito parecido com o que existe hoje no Brasil, né? Não tem muita diferença disso, não. Mas, no final das contas, ele foi absolvido pelo Tribunal Militar e voltou aos braços do povo, mas não exerceu mais cargo político. Foi um grande médico, foi um grande homem, e hoje seu nome é dado ao Hospital Universitário da UERJ, que ele também fundou, e ao Palácio que abriga a Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro, né? E também é o nome da maior medalha, honraria que o Rio de Janeiro pode conceder a alguém, né? Medalha Pedro Ernesto. Infelizmente, a gente vê aí essa medalha sendo dada a corruptos, a pessoas que não prestam, né? O que deve entristecer muito Pedro Ernesto, onde quer que ele esteja, olhando essa patifaria que fazem com seu nome, né? Ele que foi uma pessoa tão importante. Mas eu deixo aí o livro aí, recomendo que vocês leiam para que conheçam a história de Pedro Ernesto, e eu volto numa segunda parte desse episódio para contar as histórias da sala de polícia e também para falar a história de Pedro Ernesto, tá? Obrigado aí, peço a vocês que deixem o like, inscrevam-se, compartilhem, convidem os amigos aí, vamos ver se a gente consegue monetizar esse canal e que a gente tenha sucesso, né, e que eu possa continuar aí me dedicar mais ao canal. Tá bom, pessoal? Obrigado aí e fiquem com Deus.